Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia. Vamos lá para a última live da semana. Hoje é dia 15 de novembro de 2024. Vamos lá para nossa terceira live da semana, mas também é a última. Hoje nós vamos aqui continuar falando de algo que já iniciamos na segunda-feira, na primeira live dessa semana, sobre a importância da palavra, sobre o poder da palavra. Como é importante entender esse tema, ter isso bem estabelecido dentro da sua vida, porque todos nós temos o poder da fala. Todos nós temos o poder da fala, de nos comunicar. E como isso é abençoador, mas também tem o poder de ser destruidor. Então, quanto mais você entende sobre o seu falar e busca dominar o seu falar, não falar palavras aleatórias, não se vê, sabe, como a palavra diz ali em Salmo 1, em rodas de escarnecedores, mas estar sempre atento naquilo que está saindo da sua boca, naquilo que você está depositando no ambiente, na atmosfera, porque isso tem o poder de dar vida, mas também tem o poder de dar morte. Então é muito importante aprendermos a compreender o poder da nossa fala, o poder das nossas palavras e saber usar isso de maneira sábia. Assim como a Escritura nos chama a entender, a aprender, porque se existe algo que nós um dia iremos dar conta, é o que fala lá nos Evangelhos, quando Jesus fala assim, um dia todos nós vamos dar conta das palavras que nós falamos. Então, tem coisas que nós podemos até falar às escondidas, mas estas coisas ficam registradas para mim e para você. E um dia nós vamos ter que dar conta disso. E o que eu quero compartilhar com você hoje? Podem matar o profeta, mas não podem matar as suas palavras. Você pode matar um homem, mas você não consegue anular as palavras que são liberadas através da boca desse homem, porque elas continuam criando realidades. E o texto que eu quero começar aqui com você hoje está em Isaías 9, no verso 6. Olha o que o texto diz. Isaías 9, no verso 6 diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Agora veja bem, para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim sob o trono de Davi e sob o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías era um profeta. Ele, quando esteve aqui na terra, ele tinha um encargo da parte de Deus como um profeta, como alguém que falava debaixo de inspiração divina. Veja bem, não eram apenas profecias, porque existem 3 dimensões do profético. Na primeira dimensão, todos podem e devem profetizar. A veia, que nos possibilita profetizar é a mesma que te possibilita falar em outras línguas. Quem ora em outras línguas, nas línguas do Espírito, porque foi batizado no Espírito Santo. Então, a partir do momento que uma pessoa é batizada no Espírito Santo, ela recebe, o sinal desse batismo, a comprovação desse batismo, o selo desse batismo é que você pode orar em outras línguas. E por que orar em outras línguas, Adriano? Para edificação pessoal. Você não ora em outras línguas para outra pessoa, você ora em outras línguas para si mesmo. O tempo que você passa orando em outras línguas, você vai edificando o seu homem espiritual. Você está edificando. Edificando é o que, querido? É colocar muros, é erguer muros. Muros o que? Espirituais. Imagine que cada momento que você passa ali orando em outras línguas, há uma edificação no seu homem interior. Tijolos espirituais estão sendo colocados, levantados. Há um muro sendo levantado de proteção para a sua vida espiritual. Quem tem que edificar isso? Você mesmo. Então, se você já recebeu o Espírito Santo, ora em outras línguas, mas de repente você é uma pessoa que só consegue orar em outras línguas quando está no meio de
de pessoas, quando você está em um culto, quando sente um mover de Deus. Veja bem, isso pode até ser interessante que você faça dessa forma, mas você não pode ficar restrito, limitado a fazer, né, da oração em línguas, algo que você faça apenas quando sente um mover, quando sente algo especial. É sábio que você aprenda a desenvolver a sua linguagem espiritual, não apenas nos ajuntamentos, mas até mesmo de forma solitária, principalmente, sabe, de forma solitária. Quando você estiver sozinho, orando, está orando, tirou tempo para orar, tire tempo também para orar em línguas, para orar em outras línguas, porque há uma edificação espiritual acontecendo na sua vida. Você não consegue compreender, mas você vai perceber que lutas, dificuldades, problemas, situações que hoje, de repente, quando elas se levantam, elas te desmoronam, elas jogam você para baixo, a inconstância, a falta de perseverança, tudo isso vai sendo destruído na sua vida à medida que você começa a edificar o homem interior, que você começa a gastar tempo orando em outras línguas. Então Paulo fala que todos nós devemos profetizar, mas existe um limite onde nós podemos profetizar. Qual é o limite dessa profecia que todos devem profetizar? É a palavra de Deus. Por que uma pessoa pode profetizar? Porque se ela recebeu o Espírito Santo, veja bem, a partir do momento que você recebe o Espírito Santo, ele foi te dado não apenas para que você ore em línguas, mas também para que você profetize. Mas existe uma limitação até onde você pode profetizar, o que você deve profetizar, o que você deve declarar. Quem recebeu o Espírito Santo pode e deve profetizar desde as Escrituras. O seu limite de profecia é a Bíblia. Você deve profetizar a Bíblia. Você deve abrir a sua boca e, de forma inspirada, declarar aquilo que a palavra de Deus diz. Então, qual é o limite profético para alguém que já tem o Espírito Santo também poder profetizar? As Escrituras Sagradas. E você tem muita munição aqui para poder profetizar. Você tem muitas palavras aqui para não só trazer sobre a sua vida, mas para encher o seu coração e tornar a sua boca uma metralhadora espiritual, sabe? Para abrir e começar a liberar essas palavras na sua atmosfera. Então, o limite de quem tem o Espírito Santo para profetizar na primeira dimensão é as Escrituras Sagradas. E como você precisa e deve fazer isso. Como você precisa e deve tornar isso um hábito diário. Preste atenção. Eu sempre, quando estou dando aula, eu gosto de perguntar isso para as pessoas que estão assistindo, participando. Na última semana, você orou em línguas? A resposta que eu sempre recebo é: nós oramos. Aí eu pergunto assim: qual foi a última vez que você profetizou? Aí é quando as pessoas travam. Por que elas travam? Porque elas entendem que elas podem orar em línguas, mas elas não conseguem compreender que elas também podem e devem profetizar. Pode e deve profetizar por quê? Porque a veia é a mesma. A veia de onde flui a capacidade para orar em línguas, mas também de onde flui a capacidade para profetizar, é da mesma fonte, o Espírito Santo. Então, se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho que investir tempo orando em línguas. Para quê? Para edificar a minha vida, mas também para profetizar. Porque quando eu profetizo aqui, eu estou profetizando a palavra de Deus. Então, eu estou colocando na minha atmosfera matéria-prima para construir novas realidades. Toda a verdade que você vê nas Escrituras, no momento que você estiver lendo, abra a sua boca e comece a declarar isso no seu ambiente, na sua casa, no seu trabalho. Olha para as áreas da sua vida e comece a profetizar isso sobre a sua vida. Há muitas pessoas que são caçadores de profetas. Não pode ficar sabendo onde tem uma pessoa que se intitula profeta, que ela sai dali da sua casa, do seu trabalho, ela anda o que ela precisar para poder chegar nesse lugar e encontrar com esse homem, com essa mulher, que são chamados de profetas, para poder receber algo da vida, através da vida dessas pessoas. Isso é válido, sim, se as pessoas são profetas verdadeiros. Agora veja bem, o que você pode fazer e deve fazer, mais do que sair procurando, mais do que ser caçador de profeta. Porque veja bem,
Antes de conhecer a Cristo, muitas pessoas elas queriam sempre ter um prognóstico do seu futuro, ter uma antecipação do seu futuro. Então muitas iam em pessoas, em médiuns, em pessoas que leem mãos, que dizem ter a capacidade de ler o futuro. Então iam até essas pessoas para quê? Para poder ter uma revelação do que o seu futuro estava preparando para eles. E muitos frustrados. E muitas vezes chegavam até essas pessoas e recebiam ali, sabe, palavras que ao invés de gerar luz, trazer luz, traziam confusão. Então, preste atenção, meu irmão, minha irmã. Pare de ser um caçador de profetas. Quando Deus quiser que você vá até um profeta, ele vai te falar, ele vai te direcionar. Mas é muito sábio que você entenda, sabe, que você precisa e deve buscar o Espírito Santo. E nessa busca pelo Espírito Santo que acontece, você vai receber o batismo do Espírito Santo. Você vai começar a ser cheio do Espírito Santo. E à medida que você é cheio do Espírito Santo, o que vai acontecer na sua vida? Sabe, você vai receber a capacidade para orar em outras línguas. Quando você é batizado no Espírito Santo, quando você é imerso nele, você recebe uma nova linguagem. Essa é a sua linguagem materna, é a sua linguagem natural, sua linguagem espiritual. Então, quanto mais tempo você passa orando nessas línguas, mais a sua vida, o seu espírito começa a ser edificado. E através dessa edificação, muros espirituais são construídos, você está construindo para si um lugar seguro, porque existem muitas pessoas que têm um chamado, uma vocação da parte de Deus, e um chamado principalmente ministerial, mas porque muitas pessoas fracassam no seu chamado ministerial, a vida delas não está edificada para poder suportar o peso daquilo que Deus está trazendo sobre a vida delas. Elas não levam a sério desenvolver a sua vida espiritual. Elas, mesmo tendo o Espírito Santo, mesmo tendo essa capacidade de gerar a sua edificação pessoal, elas vivem uma vida buscando algo que os outros possam fazer por eles. Entenda uma coisa, se tem algo que você pode fazer por si mesmo é aprender a orar. Se tem algo que você pode e deve fazer urgentemente pela sua própria vida, é aprender a orar, mas também aprender buscar do Senhor, né, o Espírito Santo. E Ele dá a todos sem medida, mas também desenvolver a sua linguagem espiritual. E também começar a profetizar. Começar a declarar as verdades. À medida que você lê as Escrituras, essas verdades começarem a saltar sobre os seus olhos. Você começar a declarar elas no seu ambiente. Isso é matéria-prima para criar novas realidades e principalmente realidade divina. Voltando aqui, Isaías 9. Isaías chega no cenário e ele libera uma palavra. Só que veja bem, ele não era um profeta que tinha uma limitação na sua fala. Ele não era alguém que apenas podia profetizar inspirado pelas Escrituras. Muito pelo contrário, ele também não estava na segunda dimensão. Qual é a segunda dimensão? A segunda dimensão é o espírito da profecia. Ou seja, quando nós recebemos o espírito da profecia, que é o dom da profecia, o que vai acontecer na nossa vida? O dom da profecia nos dá a capacidade de profetizar. Qual é o limite de uma pessoa que profetiza através do dom da profecia? Ele profetiza para exortação, para consolação e para fortalecimento. Ele tem 3 operações que ele pode liberar através da sua palavra, através da sua profecia. Consolação, trazer consolo, trazer conforto sobre a vida das pessoas. Edificação, no momento que ele abre a boca, ele libera a edificação. Ele é um construtor através das palavras que Deus colocou na sua boca. À medida que ele é inspirado pelo Espírito Santo, ele começa a liberar edificação sobre a vida de pessoas, mas também consolação. Ele é alguém que traz consolação e exortação. É alguém que pelo Espírito exorta a vida dos outros. Porém, veja bem, o profeta Isaías não estava nessa dimensão também. Ele estava na 3ª dimensão, que é a dimensão, ele estava na dimensão, sabe, do profeta de ofício. Ele era alguém que foi chamado pelo Senhor para ser profeta. Ele não participou de uma escola de profetas. Ele nasceu profeta. Os profetas, eles nascem. Eles não faziam um curso para ser profeta. Todo profeta é profeta de nascimento.
é profeta desde o ventre. Depois você vai lá em Jeremias. Vamos aqui rapidinho, só para isso ficar bem pontuado. Jeremias 1, Isaías, Jeremias, capítulo 1, no verso, vamos ver aqui. Capítulo 1 fala da vocação de Jeremias. Olha o que acontece na vocação de Jeremias. Jeremias 1, no verso 4, fala assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse, ou seja, antes que ele fosse formado no ventre materno, eu te conheci. E antes que você saísse da madre, ou seja, antes do nascimento do profeta, o que Deus está falando com ele aqui? Eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Ou seja, Isaías ainda era um líquido informe no útero da sua mãe, mas ali, dentro do ventre da sua mãe, ele já tinha sido preparado e separado por Deus para ser um profeta às nações. Então, ele era um profeta antes do seu nascimento, antes dele pisar nesse mundo. A vocação que estava sobre a vida dele é que ele seria um profeta. Agora, por que é importante você entender isso? Porque é nessa esfera que Isaías atuava. Então, quando nós vemos aqui em Isaías 9, no verso 6, Isaías declara o quê? O crescimento do reino, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. A partir do momento que Isaías declara essas palavras, querido, algo começou a acontecer na esfera natural. Porque essas palavras começaram a criar novas realidades. Quais realidades? O aumento do governo do rei, dos reis. O aumento do governo daquilo que Jesus estava estabelecendo através das palavras que Isaías liberou. Isaías pega algo que estava sendo liberado no trono de Deus e ele libera isso na atmosfera natural. E o aumento do governo e a paz sem fim começou a ser estabelecida e continua até os dias de hoje. De repente, você não tem essa percepção ainda. Eu conversava com uma pessoa outro dia, ela estava me falando de que coisas estão indo de mal para pior. Eu falei, não, você está muito equivocado. Você está olhando isso desde uma perspectiva errada. Você precisa ajustar seu foco, você precisa ter uma visão correta daquilo que está acontecendo. Muda de posição. Eu falei, vem para cá, preste atenção. O mundo já foi muito ruim. Só que o que acontece? Nós estamos indo, sabe, de glória em glória. Há um crescimento, há uma manifestação maior. O reino de Deus cresce, o inferno está sendo reduzido. Aí ela olhou assim e falou, você está certo. É porque há muitas pessoas que elas têm uma índole no coração, muitas vezes, de falar e compartilhar só aquilo que dá errado, só aquilo que não está funcionando. Meu irmão, se converta disso. Renuncie a esse tipo de pensamento. Pare de viver e pensar dessa forma. Agora presta atenção, Mateus 24, 35. Olha o que Jesus declara. Ele fala assim, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O próprio Jesus declara isso, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ou seja, o céu pode passar, a terra pode passar, mas a palavra que saiu da boca do meu Senhor não vai passar. Ela não vai passar. Isaías 55, no verso 10. Olha o que diz. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará para que a designei. Tremendo o que o profeta fala aqui também. Veja bem, assim como a chuva e a neve descem dos céus, ou seja, como nós vemos a chuva e a neve descendo dos céus, porém, e para lá não tornam, ou seja, elas descem do céu e para lá elas não podem tornar a voltar, sem antes primeiro. Qual que é o primeiro objetivo? Regar a terra. O que é regar a terra? No original, regar a terra é saturar, ou seja, quando a chuva e a neve descem do céu, eles têm que saturar, têm que saciar, têm que embriagar. Imagine uma pessoa embriagada, é uma pessoa que foi totalmente saturada. Ela, como terra, ela foi totalmente saturada. Bom dia, mãe. Obrigada. Amém. Uma pessoa, embriagada, ela foi tomada, ela bebeu tanto daquilo que aquilo deixou ela chapada, deixou ela fora de si. Ela perde o controle de si mesma.
assim é uma pessoa embriagada. Então, a palavra regar aqui, ela tem isso também como significado. Uma terra que foi saturada, veja bem, quando a terra perde, né, ela chega na sua capacidade máxima de absorção da água, o que vai acontecer ali? Naquele momento ela não consegue mais absorver, então ela começa o quê? A transbordar. A terra, a chuva e a neve, quando descem do céu, elas têm como primeiro objetivo o quê? Regar a terra. Então, regar é isso, é estar embriagado. Porém, como que nós vamos alinhar isso na nossa vida? Eu preciso ficar cheio do quê? Da palavra que saiu da boca de Deus. Toda a palavra que saiu da boca de Deus, ela deve encher a minha vida ao ponto da minha vida ser saturada. Não é a questão de você saber um verso ou dois, é questão de você realmente tomar as palavras que Deus já falou sobre a sua vida, colocar isso diante dos seus olhos. É interessante porque Deus, ele fala com o profeta, com o profeta Abacuque, ele fala assim: ei profeta, preste atenção, escreve a visão. O profeta, ele estava vivendo um tempo meio caótico. Deus falou assim: pega a palavra que eu estou te falando e escreve. Isso é uma visão para você, mas escreve isso de forma tão grande. Bom dia, Polly, bem-vinda. Escreve isso de uma forma tão nítida e fixa isso num lugar, profeta, que até aquele que passar correndo seja capaz de ler a visão. Sabe qual é a dificuldade que as pessoas têm hoje? De guardar a palavra de Deus, de entesourar a palavra de Deus. O problema não é que você não tenha palavras, você tem muitas palavras, mas o problema é que você ainda não aprendeu a valorizar as palavras que Deus já falou sobre a sua vida. De repente, você guarda mais as palavras que você vê Deus liberando sobre a vida de outras pessoas à sua volta do que as próprias que Deus falou com você. É hora de você se apegar às palavras que Deus já disse ao seu respeito, profecias que foram liberadas diretamente do céu sobre a sua vida. Abraçar essas palavras, incubar essas palavras no seu coração, assim como a palavra aqui está falando, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não se tornam sem que primeiro regue. Regar é o quê? É saciar, é saturar, é ficar embriagado. Ei, fica chapado, fica bêbado da palavra que Deus falou com você. Bebe dessa palavra dia e noite e dia, ao ponto de você ficar embriagado, perder o controle de si mesmo. Essa palavra, ela vai te preencher de tal forma que você vai falar assim: cara, eu não consigo mais me controlar, eu não consigo mais, sabe, limitar o meu agir, o meu pensar ao natural. Eu estou sendo tomado pela palavra que Deus falou sobre a minha vida, e essa palavra está me preenchendo, essa palavra, ela está me deixando, sabe, chapado. Tá entendendo? Segunda coisa, sempre que primeiro reguem a terra. Então, primeira coisa que acontece, tem que ser regada. Segunda coisa que acontece, ela tem que fecundar a terra. O que é fecundar? A água vem e traz. Primeiro ela rega, no segundo momento ela vai fecundar. Na terra tem sementes. Sementes, para serem ativadas, dependem da água. Então, no momento que a água é liberada, sementes que estão ali, que estavam inativas, porque faltava água, para que uma semente ela possa produzir, ela precisa da terra, mas ela também precisa da água. Aí o que acontece? Depois que a terra é encharcada, saciada, depois que ela é embriagada. Ah, mas por que você está falando isso relacionado à minha vida? Porque a palavra fala lá em Gênesis, na criação, que Deus, quando ele formou o homem do pó da terra. Eu e você somos feitos do pó da terra. Quando nós morremos, veja bem, o nosso espírito volta para Deus, mas o nosso corpo, que é a nossa embalagem, a nossa carcaça, volta para a terra, é devolvido para a terra. Então, veja bem, a palavra que Deus liberou é uma semente que caiu na sua vida. Então, essa semente, ela tem que te encher. Essa palavra que veio dos céus, ela deve ganhar predominância na sua vida, ela deve ocupar a sua mente. Por que eu vejo tantas pessoas com guerra, confusão na mente? Porque elas abrem a sua mente a pegar tanto lixo que tem aí por fora, mas elas não conseguem trazer a palavra e incubar, em trazer essa palavra e fixar, e meditar, e ruminar ela na sua mente. Por isso tem uma mente confusa, por isso tem uma mente fraca, por isso muitos têm uma mente doente, por isso muitos, quando você vai conversar, você olha nos olhos deles, eles estão perdidos, assustados, assombrados, sem caminho, sem destino, porque não estão guardando a palavra. Querido, a palavra que você guarda é a palavra também que vai te guardar. Quando você guarda a palavra de Deus, essa palavra guarda a sua vida. Agora veja bem, se você guarda mentiras, essas mentiras não vão te guardar, elas vão te matar. Aprenda a guardar aquilo que é verdadeiro. Então, o que é o fecundar? Que é o segundo estágio depois que a palavra é liberada. Fecundar significa dar à luz.
Significa gerar, parir, produzir. Entrar em trabalho de parto. No primeiro momento, você vai ser regado pela palavra. Essa palavra vai te preencher. Ela vai ser formada dentro de você. Ao ponto que toda vez que você abrir a boca, as pessoas vão falar, você está falando disso de novo. Você está falando disso de novo. É lógico, isso está me enchendo, isso está me possuindo. Essa palavra está preenchendo todo o meu ser, então eu não consigo pensar e falar em outra coisa, porque essa é a palavra que Deus me deu e ela está ganhando forma, ela está trazendo uma transformação na minha vida. Eu não consigo pensar em outra coisa que não seja ver essa palavra se cumprir na minha vida. Aí no segundo momento, o fecundar é o quê? É dar à luz. O que é isso, querido? Depois do primeiro momento, no segundo momento, quando essa palavra te preencher, você vai ser uma pessoa que vai fecundar, uma pessoa que vai dar à luz. Deus vai te usar como Ele usou Maria. Quando chegou o tempo de cumprir uma palavra que Deus tinha dito pelos seus profetas, a palavra sempre chega primeiro, é isso que você tem que entender. Falei disso na última live, volta lá que você vai entender. Você pode não ter chegado em lugares que Deus já falou que você vai chegar, mas a sua palavra chega nesse lugar antes de você. E o fato dela chegar nesse lugar, ela já vai preparar um ambiente, ela já vai preparar o caminho, ela vai preparar tudo para que quando você chegar lá, era como se você já estivesse lá, porque você falou disso. E quanto mais você se alinha para falar aquilo que Deus está falando, onde que Deus falou que você vai chegar, o que Deus falou que você vai alcançar, o que Deus falou com você que está relacionado ao seu destino profético, que de repente ainda você fala, eu não consigo viver isso. Suas palavras chegam primeiro. As palavras que os profetas liberaram criaram realidades para que lá no livro de Mateus Jesus pudesse nascer. E quando ele nasceu, veja bem, ele não nasceu de forma aleatória. Ele falou, eu nasci para cumprir aquilo que foi dito sobre mim. Só que o que disse? Quem disse sobre ele? Os profetas que vieram antes dele. Aí, o segundo estágio. O primeiro é regar e o segundo é fecundar. No fecundar, o que é? É dar à luz. Depois que essa palavra te preenche, você tem que dar à luz. Você vai entrar em trabalho de parto. Trabalho de parto gera dores, né? As mulheres sabem bem disso. Todo trabalho de parto gera dores. Então, de repente, você pode estar passando nesse tempo por um tempo de fecundar, um tempo de dar à luz as palavras que Deus colocou e que preencheram, que encheram a sua vida. Então, dê à luz, querido. Terceiro momento, veja bem, é o fazer brotar. Aqui fala assim, ó, no texto fala, e o fecundem e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. O fazer brotar é o que é jorrar, é algo que vai crescer, é algo que vai ganhar novas dimensões. Então, esse é o propósito da palavra de Deus na minha vida, na sua vida. Mas o que é interessante é porque o texto aqui de Isaías 55, no verso 11, termina falando assim, assim será a palavra que sair da minha boca. Ou seja, toda palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. As palavras de Deus são como soldados no mundo espiritual. Lembra, nessa semana, quando eu falei com você sobre o centurião? O centurião, quando ele chega até Jesus, ele era um homem que tinha autoridade, porque estava debaixo de autoridade, ele sabia o peso das suas palavras. Ele falou com Jesus assim, ó, eu falo para este vai, ele vai, eu falo vem, ele vem, ou seja, tudo que eu mando ele fazer, só com a minha palavra, eu tenho poder de fazer coisas. Ele falou, Jesus, quando eu olho para você, eu vejo a mesma coisa. Eu sei a autoridade que você tem. Você não precisa ir na minha casa fisicamente para o meu servo ser curado. Eu sei que quando você declarar, seja lá frente a ele, ou daqui mesmo, a quilômetros de distância, a palavra que sair da sua boca aqui vai fazer com que algo aconteça lá onde ele está. Então não precisa ir lá, Jesus, não precisa se deslocar. Eu não sou digno que tu entres debaixo do meu teto, mas libera a palavra daqui e eu creio que ele será curado. Jesus ficou, uau! Ele tirou um uau de Jesus. E Jesus fala assim, nem em Israel eu vi tamanha fé. Ele olha para aquele homem, o centurião, e fala assim, seja feito conforme a vossa fé. Seja feito conforme a sua fé. E naquele mesmo instante o homem foi curado. O homem foi curado. As palavras de Deus são como soldados no mundo espiritual. Jesus, quando ele olha e fala assim, ei, servo desse homem, seja curado agora. Jesus não precisou ir lá, ele liberou uma palavra e por essa palavra, veja bem, houve cura. Deixa eu só achar um outro verso aqui, você vai ver, isso é muito louco, mano. Isaías não, acho que é Salmo 148, deixa eu ver aqui. Salmo 148.
Deixa eu só achar esse verso aqui para deixar ele para você. Porque esse verso aqui é o que amarra isso que eu estou te falando. Salmos 107, no verso 20. Salmos 107, no verso 20. Olha como é poderoso isso aqui. Salmo 107, no verso 20. Olha o que o texto fala. Enviou-lhes a sua palavra. Olha o pastor Maurício aí. Enviou-lhe a sua palavra. E o que ele enviou? Ele não enviou os médicos, ele não enviou, o hospital. Ele enviou a sua palavra e o sarou. Ou seja, as palavras de Deus que são liberadas, elas produzem cura, são remédio. Enviou a sua palavra e o sarou. E os livrou do que era mortal. Palavras que curam. As palavras que saem da nossa boca têm poder de dar vida e poder de dar morte. Então precisamos ser seletos naquilo que vamos falar, naquilo que vamos declarar. Agora, só para você entender, por que eu dei o título? Podem matar o profeta, mas não podem matar as suas palavras. Veja bem, Josué capítulo 6, verso 26. Josué capítulo 6, no verso 26. Olha o que fala. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos e à custa dos mais novo as portas. O que acontece? Jericó foi a primeira cidade que Josué derrotou. Era uma cidade que Deus falou assim, essa cidade ela vai ter que ser destruída. Os muros de Jericó, lembra da história? Vai lá em Josué e leia. Então foi a primeira cidade que Josué derrota e aquela cidade era uma primícia para o Senhor. O primeiro é para o Senhor. Aí o que Josué faz? Ele libera uma palavra. Ele fala assim, e ele fez o povo jurar, ele falou assim, maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar para reedificar esta cidade de Jericó, ou seja, aquilo que nós estamos destruindo hoje, é maldito o homem que tentar se levantar para reedificar isso novamente. E esse homem ele pague com a perda do seu primogênito, quando ele colocar os fundamentos. Quando o homem começar a edificar novamente essa cidade, não importa o tempo, quando ele jogar os fundamentos, o filho dele, primogênito, morra. Quando ele colocar as portas dessa cidade, o filho mais novo morra também. Agora, será que isso acontece, querido? Porque ele liberou apenas palavras. Ele liberou sentenças espirituais. Ele falou, maldito vai ser quem colocar novamente o fundamento da cidade que nós destruímos em nome de Deus. Quando o homem colocar o fundamento, o seu filho primogênito, o mais velho, morra. Quando ele colocar os marcos da porta, o seu filho mais novo morra também. Que ele pague com a morte dos seus filhos, ao tentar edificar aquilo que Deus mandou destruir. Agora, lá em 1 Reis 16, no verso 34, olha o que fala. Em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe expôs a porta, morreu Segube, o seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Num. O que esse texto mostra? 1 Reis 16, 34. Que depois de muitos anos, um homem se levantou, seu nome era Hiel, o Betelita, e ele foi edificar Jericó, a cidade que Deus mandou destruir. Quando ele lançou os fundamentos, ele estava lá na obra, quando ele acabou de colocar os fundamentos, sabe o que aconteceu? O seu filho mais velho morreu na hora, caiu duro. As pessoas ficaram assustadas. O que aconteceu? O que aconteceu? O cara estava forte, saudável. Por que ele morreu? Porque tinha uma palavra. Tinha uma sentença da parte de Deus que estava sobre pessoas que tentassem edificar naquele lugar. Que as pessoas seriam amaldiçoadas. Então, no momento que o pai
estabelece o fundamento, o filho mais velho cai duro, gelado. Só que o homem não parou, ele continuou edificando. Aí o texto fala assim, quando lhe expôs as portas, morreu Segube, o seu último filho. Quando ele colocou as portas do outro lado, o filho também estava saudável, de repente estava lá brincando de carrinho. Caiu morto. O que matou os dois filhos desse homem? Uma palavra que foi liberada. Uma palavra inspirada por Deus, que era um decreto no mundo espiritual falando, ei, aquilo que Deus mandou destruir, não tente edificar novamente. Aquilo que Deus falou assim, elimine da terra, não edifique novamente. Quem quiser fazer isso pode até fazer, mas vai pagar muito caro. O poder da palavra, querido. Presta atenção, Josué já tinha morrido. Josué já estava morto há muitos anos. Porém, a palavra ainda estava viva. E a prova de que a palavra estava viva é porque aqui, ó, veja bem, o texto termina falando assim, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué. Ou seja, Josué, muitos anos antes, liberou uma palavra. Os anos passaram, mas as palavras dele não se apagaram. Josué já tinha morrido, ele não estava mais entre nós. Porém, as suas palavras ainda estavam trabalhando como soldados espirituais para liberar aquilo que foi dito. Que isso possa abençoar você, irmão. É você que está assistindo pessoalmente e você que vai assistir a essa gravação. Entenda o poder que há na sua boca, o poder que há nas palavras que você fala. É tempo de reprogramar a sua boca para falar aquilo que Deus está falando e não aquilo que a sua alma muitas vezes quer falar. Não falar aquilo que as outras pessoas estão falando, mas realmente ser inspirado por Deus, sabe? E que você possa viver a realidade do que o profeta Isaías declara em Isaías 55:10. Que você viva esse processo de regar, fecundar e de fazer brotar. Que você seja cheio da palavra de Deus. Que a palavra de Deus que tem sido liberada sobre a sua vida, é hora de armazenar essa palavra. É hora de trazer ela, fixar ela diante dos seus olhos, de ruminar, de meditar. Entenda, quando eu comecei essa série de lives falando sobre o rugido do leão, o que é o rugido do leão? É esculpir na sua mente verdades divinas. O que é o leão? A palavra lá em Josué 1, no verso 8, fala assim, medita no livro da lei, dia e noite. O que é a palavra meditar? Entenda isso, meditar é ruminar, né? Só que também significa rugir. Quem que ruge? O leão ruge. Agora, o que isso tem a ver com você pegar a palavra de Deus? Você pega a palavra de Deus e começa a ruminar nela. O tempo que você passa ruminando, meditando na palavra do Senhor, você está esculpindo leões que vão ficar às portas da sua mente. Então, toda vez que uma mentira do inimigo tentar entrar na sua mente, os leões vão rugir. Os leões vão rugir. Ah, você está doente. Não, ele é a minha cura. É pelas suas feridas que eu fui curado, que eu sou sarado. Então, você vai estabelecendo verdades na sua mente para que o quê? Para que diante de todo ataque do inimigo você saiba o que dizer. Sua mente foi tão reprogramada dentro da palavra de Deus que sempre que você sabe que uma mentira tenta chegar perto de você, sua mente já foi preparada para rejeitar toda mentira e vai rugir como leões. Quando o inimigo tentar se aproximar de você, ele sempre vai tentar se aproximar de você através da sua mente. Sua mente vai ser como aquelas casas imponentes, que na entrada dela tem 2 leões, sabe? Tem 2 leões ali, que foram trabalhados e ficam ali, embelezando, trazendo uma imponência. Então todas as vezes que o inimigo tentar chegar na mente do Maurício, da minha mãe, da Polly, o que ele vai encontrar? Ele vai falar assim, gente, não dá para entrar não. Ele tem leões na mente dele. Ele tem leões que guardam a mente dele. A mente dele, ele aprendeu a pensar como Cristo pensa, como Cristo fala, ele tem a mente de Cristo. Ah, mas planta uma mentira lá, não tem jeito. Os leões se destraçam.
Eles destroem. Quando a gente manda uma mentira lá, fala assim, ei, tudo vai dar errado para você, ele destrói essa mentira, porque a palavra de Deus ensinou ele que se ele meditar na palavra dia e noite, ele vai ser bem sucedido. Você vai ser bem sucedido se você aprender a regar a sua vida com a palavra de Deus. E regar é o quê? É ficar bêbado. Fique tão bêbado da palavra de Deus ao ponto de, sabe, perder o controle de si. Ah, você só fala disso agora, você só fala disso agora. Eu tô chapado por isso. Isso está me consumindo, eu bebo disso todo dia, quanto mais eu bebo, mais isso cresce dentro de mim. Viva isso, querido. Que Deus abençoe. A live vai ficar salva, compartilha com pessoas para que elas possam entender isso. É um mistério da palavra, mas que nós precisamos entender, precisamos trazer isso para a nossa vida e viver isso. Entenda, quando você fala, você está criando realidades. Quando você fala inspirado pelos céus, inspirado pela palavra de Deus, você cria realidades dos céus na sua vida. Agora, muitas pessoas hoje estão falando inspiradas pelo inimigo, inspiradas por demônios, inspiradas por pensamentos errados. Estão liberando o inferno. Então não reclame da sua vida. Aprenda a controlar o que sai da sua boca e você vai ver sua vida mudar. Amém? Pai, em nome de Jesus, te agradeço por essa manhã. Tempo precioso, tempo maravilhoso, uma semana abençoada, onde o Senhor nos conduziu, nos direcionou. Aprendemos sobre a tua palavra. Pai, e como é bom saber que a tua palavra não volta vazia. Tudo aquilo que o Senhor falou para cada um de nós ainda está na esfera espiritual. Leva-nos a ter atenção e uma intenção de ver essas palavras se cumprirem em nossa vida, que possamos ver o processo de regar, fecundar e fazer brotar acontecendo na nossa vida, que possamos ser cheios, saturados, embriagados pela tua palavra, ao ponto de não conseguir falar e pensar em outra coisa, Pai, mas que também possamos dar à luz, que essas palavras que estão preenchendo a nossa vida possam dar à luz, que possamos parir, que possamos não só gestar, mas dar à luz as palavras que o Senhor tem colocado em nós. Pai, que possamos ver essas palavras jorrar, crescer, tomar forma no mundo natural, em nome de Jesus. Pai, sabemos que a palavra do homem de Deus, ela não morre, ela não volta vazia. Pai, nós queremos, e eu oro e declaro nessa manhã, em nome de Jesus, uma ativação na vida de cada um que assiste e que vai assistir. Toda palavra que você já recebeu, eu declaro um tempo de ativação, que o seu espírito se alinhe com as palavras que Deus já falou sobre a sua vida, que essas palavras venham te possuir, que essas palavras venham te perseguir, que essas palavras elas só consigam se aquietar depois do cumprimento delas na sua vida, em nome de Jesus. Pai, obrigada por esse tempo de aprendizado, tempo de crescimento. Que o Senhor continue a falar a nossa vida, que possamos ter um excelente, extraordinário final de semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, segunda-feira a gente está aqui de novo, 8h30 da manhã. Compartilha, convide pessoas para participar. Se não pode participar ao vivo, a gravação fica aí. Não vai ficar por muito tempo, então aproveita as gravações que tem aí. Aproveita que hoje é feriado, né? Faz o seu tempo valer a pena. E Deus abençoe. Segunda-feira estamos de volta, tá bom?